Ele perdeu tudo em um único dia menos filhos, fortuna, saúde, menos. Mas sua resposta chocou o céu e o inferno. Jó descobriu um segredo espiritual que o próprio Satanás não conseguiu entender. E esse segredo pode transformar a forma como você enfrenta suas maiores batalhas. A gratidão de Jó em meio à dor. O segredo que o inimigo não entendeu quando tudo desmorona. Imagine perder tudo em um único dia. Seus filhos, sua riqueza, sua saúde, seu status social. Tudo aquilo que você construiu durante anos simplesmente desaparece como fumaça. Como você reagiria? Essa não é apenas uma pergunta hipotética. É a história real de um homem chamado Jó, cujo testemunho atravessou milênios e continua transformando vidas até hoje. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento. É sobre algo muito mais poderoso. A gratidão que resiste quando tudo ao redor desmorona. É sobre um segredo espiritual que o próprio inimigo de nossas almas não conseguiu compreender. E esse segredo pode revolucionar a maneira como você enfrenta suas próprias batalhas. Quem era Jó antes da tempestade? A Bíblia nos apresenta Jó como um homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Ele não era apenas rico em bens materiais, possuindo milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas. Ele era rico em família, com 7 filhos e 3 filhas. Mais do que isso, Jó era rico em caráter e espiritualidade. Jó levantava cedo todas as manhãs para oferecer sacrifícios por seus filhos, caso tivessem pecado em seus corações. Sua vida era marcada pela responsabilidade, pela devoção e pelo cuidado constante com sua família e sua relação com Deus. Ele era considerado o maior de todos os homens do Oriente. Tinha respeito, honra, prosperidade e paz. Mas havia algo em Jó que ia além de suas circunstâncias favoráveis. Havia uma gratidão genuína que não dependia do que ele possuía, mas de quem ele conhecia, o próprio Deus. Essa gratidão seria testada de uma forma que ninguém poderia imaginar. A aposta que o inimigo fez nos bastidores espirituais, algo interessante aconteceu. Satanás, o acusador, apresenta-se diante de Deus junto com os anjos. Deus então perguntou a Satanás se ele havia observado seu servo Jó destacando sua integridade e temor. A resposta do inimigo foi reveladora. Por acaso Jó teme a Deus à toa? Você não colocou uma cerca de proteção ao redor dele e de tudo o que possui? Retire sua proteção e verá se ele não te amaldiçoa na sua face. Essa pergunta expõe a mentalidade do inimigo. Ele acredita que todos os relacionamentos são transacionais, baseados apenas no interesse. Para Satanás, ninguém serve a Deus por amor genuíno, mas apenas pelos benefícios. Ele não consegue entender a gratidão verdadeira, porque sua própria natureza é baseada em rebeldia, orgulho e ingratidão. Deus então permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó possuía, mas não em sua vida. O que veio a seguir foi uma sequência devastadora de perdas que testaria o coração de qualquer pessoa. O dia em que tudo desmoronou em um único dia, mensageiros chegaram correndo, um após o outro, trazendo notícias terríveis. Os sabeus atacaram e levaram os bois e as jumentas, matando os servos. Fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e mais servos. Os caldeus atacaram em 3 bandos, levaram os camelos e mataram mais servos. E então veio a pior notícia. Um vento forte do deserto derrubou a casa onde seus 10 filhos estavam reunidos, matando todos eles. Pense na avalanche emocional. Não foi uma perda gradual onde se tem tempo para processar. Foi tudo de uma vez. Riqueza devastada, sustento destruído, funcionários mortos e o golpe mais cruel. Todos os filhos do uma só vez. Qualquer um de nós ficaria completamente paralisado diante de tamanha tragédia. A resposta que chocou o céu e o inferno, e então Jó fez algo extraordinário. Algo que deixou o céu maravilhado e o inferno perplexo. A Bíblia registra que ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de luto, lançou-se em terra e disse: "No saí do ventre de minha mãe, e niu partarei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor." Essa resposta merece nossa atenção mais profunda. Jó não negou a dor. Ele expressou seu luto de forma genuína, rasgando suas vestes e raspando a cabeça, conforme os costumes da época. Ele não fingiu que estava tudo bem, mas no meio de sua dor autêntica, ele escolheu a gratidão. Perceba a profundidade de suas palavras. O Senhor o deu, reconhecimento de que tudo o que tinha era presente de Deus. Não, conquista própria. O Senhor o levou. Aceitação da soberania divina mesmo quando dolorosa. Louvado seja o nome do Senhor, gratidão que transcende as circunstâncias. O versículo seguinte é poderoso. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A gratidão de Jó não era baseada em ignorância sobre quem estava no controle. Era baseada em confiança profunda no caráter de Deus. O segundo ataque. Quando a dor fica pessoal, Satanás não desistiu. Ele voltou a acusar, dizendo:
Pele por pele, um homem dará tudo o que tem pela própria vida, mas estenda a mão e atinja sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Deus permitiu que o inimigo tocasse no corpo de Jó, mas preservasse sua vida. Jó foi atingido por terríveis feridas, chagas dos pés à cabeça. A dor era tão intensa que ele sentou nas cinzas, raspando suas feridas com um caco de cerâmica. Sua aparência ficou tão desfigurada que quando seus amigos o viram de longe, mal o reconheceram. Sua própria esposa, quebrada pela dor e pelo desespero, disse-lhe: "Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Era como se dissesse: "Desiste, Jó, não vale a pena. Se esse Deus permite tudo isso, por que continuar seguindo-o?" Mas novamente Jó surpreendeu a todos com sua resposta: "Você fala como uma tola. Receberemos de Deus o bem e não receberemos também o mal?" E o texto bíblico afirma: em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Um segredo que o inimigo não compreendeu. Se esta mensagem está tocando seu coração, se você está passando por uma batalha e precisa de fortaleza espiritual, não deixe essa palavra se perder. Salve esta mensagem agora para reler quando a tempestade apertar. Compartilhe com alguém que precisa desta palavra de esperança hoje. Comente amém se você crê que Deus está preparando uma vitória poderosa através da sua provação. Deus não desperdiça sua dor. Continue lendo para descobrir como transformar seu sofrimento em adoração que desarma o inimigo. Aqui está o cerne da questão. O segredo espiritual que transformou Jó em um gigante da fé. Sua gratidão não era condicional. Ele não amava a Deus pelos presentes, mas pelo próprio Deus. Sua adoração não dependia de bênçãos materiais, mas de uma relação genuína e profunda com o Criador. Satanás calculou errado porque ele não consegue entender amor incondicional. Em sua rebeldia, ele só conhece relacionamentos baseados em interesse próprio, manipulação e ganho pessoal. Para ele, ninguém serve a Deus de graça. Deve haver sempre um motivo egoísta. Mas Jó provou que existe algo que o inimigo não pode tocar: um coração genuinamente grato. Mesmo quando tudo foi tirado, permaneceu a gratidão pela existência de Deus, pelo relacionamento com Ele, pela esperança que transcende as circunstâncias temporárias. Essa é a arma espiritual que desarma o inimigo. Gratidão que não depende de nada além do próprio Deus. Quando você consegue louvar na tempestade, quando consegue agradecer no vale escuro, quando consegue manter a fé, quando tudo parece perdido, você está operando em um nível espiritual que confunde o inferno. As lições de gratidão na jornada de Jó. A história de Jó nos ensina várias lições poderosas sobre gratidão em meio ao sofrimento. Primeira lição: gratidão reconhece que tudo é presente, não posse. Quando Jó disse, "O Senhor deu", ele estava reconhecendo que mesmo suas maiores conquistas eram presentes de Deus. Essa perspectiva liberta você da ilusão de controle e da ingratidão que vem quando achamos que merecemos tudo o que temos. Segunda lição: gratidão não nega a dor, mas escolhe confiar apesar dela. Jó não fingiu que não estava sofrendo. Ele expressou sua agonia honestamente. Mas dentro de sua dor, ele escolheu confiar no caráter de Deus. Gratidão verdadeira não é otimismo forçado e fé profunda. Terceira lição: gratidão é uma escolha, não um sentimento. Jó decidiu adorar mesmo quando seus sentimentos gritavam o contrário. A gratidão autêntica é um ato de vontade, uma decisão deliberada de reconhecer a bondade de Deus mesmo quando as circunstâncias gritam o oposto. Quarta lição: gratidão fortalece você contra o desespero. Quando a esposa de Jó sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, sua gratidão o protegeu da tentação de desistir. A gratidão funciona como âncora espiritual nos furacões da vida. Quinta lição: gratidão confunde o inimigo e glorifica a Deus. Cada vez que você escolhe gratidão quando tinha todo motivo para reclamar, você derrota a estratégia do inimigo e demonstra ao universo espiritual que Deus é digno de ser adorado, independentemente das circunstâncias. A restauração. Deus nunca desperdiça sua dor. A história de Jó não termina no sofrimento. Depois que Jó orou por seus amigos que o haviam acusado injustamente, Deus restaurou sua sorte em dobro. Ele recebeu novamente rebanhos, riqueza, saúde e foi abençoado com mais 10 filhos. Mas perceba algo importante: a restauração não anula o valor da fidelidade de Jó durante o sofrimento. Ele não serviu a Deus esperando recompensa. Sua gratidão era genuína, independentemente do resultado. A restauração foi graça adicional, não pagamento por serviços prestados. E aqui está outra verdade profunda: mesmo que a restauração material não tivesse vindo nesta vida, Jó já havia vencido. Ele já havia demonstrado que seu relacionamento com Deus valia mais que tudo. Ele já havia provado que o inimigo estava errado. Ele já havia glorificado a Deus de uma forma que ressoa através dos séculos. Como cultivar gratidão em suas próprias batalhas?
Você pode estar enfrentando sua própria tempestade agora. Talvez não seja a história de Jó, mas suas perdas, suas dores e suas perguntas são reais. Como você pode cultivar gratidão como Jó cultivou? Primeiro, lembre-se diariamente de quem Deus é, não apenas do que Ele faz. Jó conhecia o caráter de Deus. Sua gratidão estava ancorada na natureza de Deus, não apenas nas bênçãos. Passe tempo meditando nos atributos de Deus. Sua bondade, fidelidade, amor, justiça e sabedoria. Segundo, pratique gratidão pelas pequenas coisas que permanecem. Mesmo na pior tempestade, há graças a serem contadas. O ar que você respira, a vida que pulsa em você, a esperança que Deus coloca em seu coração. Comece listando pequenas gratidões diariamente. Terceiro, escolha a adoração intencional, especialmente quando não sentir vontade. Jó adorou quando tudo em seu ser deveria estar se rebelando. Coloque músicas de adoração, ore em voz alta, declare as verdades de Deus mesmo quando sua alma está pesada. Quarto, cerque-se de verdade bíblica, não apenas de emoções. Os amigos de Jó quase o destruíram com seus discursos baseados em lógica humana. Você precisa de verdade divina. Mergulhe nas Escrituras. Deixe que a palavra de Deus forme sua perspectiva. Quinto, seja honesto com Deus sobre sua dor, mas não o acuse. Jó desabafou, questionou, expressou sua angústia, mas ela não atribuiu maldade a Deus. Você pode derramar seu coração diante de Deus, sem acusá-lo de injustiça. O poder transformador da gratidão. A história de Jó nos mostra que gratidão em meio ao sofrimento é uma das formas mais poderosas de adoração. É fácil agradecer quando tudo vai bem. Qualquer um pode fazer isso. Mas agradecer quando tudo desmorona, isso requer fé sobrenatural. Isso revela um coração transformado. Isso confunde o inimigo e glorifica a Deus de uma maneira extraordinária. O segredo que Satanás não entendeu é que pessoas verdadeiramente transformadas por Deus não o servem pelos benefícios, mas pelo relacionamento. Elas não amam as bênçãos mais do que o abençoado. Elas não precisam entender todos os porquês para confiar no quem. Quando você escolhe gratidão em meio à sua dor, você está dizendo ao universo espiritual: meu Deus é digno, não importa o que eu esteja enfrentando. Você está declarando: minha fé não é baseada em circunstâncias, mas em caráter. Você está demonstrando: o inimigo pode tocar em minhas posses, minha saúde, até mesmo meus entes queridos, mas ele não pode tocar em meu relacionamento com Deus. Essa é a vitória de Jó. Essa pode ser sua vitória também. No meio de sua tempestade, com lágrimas nos olhos e dor no coração, você ainda pode dizer: louvado seja o nome do Senhor. E quando você fizer isso, saiba que o céu celebra, os anjos se maravilham, e o inimigo recua confuso, porque ele nunca poderá entender esse tipo de amor, esse tipo do fai, esse tipo de gratidão. Que a história de Jó inspire você não apenas a sobreviver às suas batalhas, mas a adorar através delas. No final, é sua gratidão em meio à dor que se tornará seu testemunho mais poderoso, sua arma mais eficaz e sua vitória mais completa. Sua vitória começa agora. Se esta mensagem tocou seu coração, você não chegou aqui por acaso. Deus tem um propósito em fazer você ler essas palavras hoje. Talvez você esteja no meio da sua própria tempestade, questionando se vai conseguir resistir. Eu tenho uma pergunta para você. Você está disposto a confundir o inimigo com sua gratidão? Você vai escolher adorar mesmo quando dói? Faça sua declaração de fé agora. Salve esta mensagem. Você vai precisar reler nos dias difíceis. Compartilhe com 3 pessoas que estão em batalha espiritual. Comente: Jó venceu, e eu também vou vencer, para ativar sua fé. Marque alguém que precisa ser fortalecido hoje. Não guarde essa palavra só para você. Alguém na sua lista de contatos está prestes a desistir e precisa ler isso agora. Seu compartilhamento pode ser um instrumento de Deus para salvar uma vida, fortalecer uma fé, renovar uma esperança. Um desafio para os próximos 7 dias. Todos os dias antes de dormir, diga em voz alta: Senhor, mesmo que eu não entenda, eu escolho agradecer. O Senhor permite. E louvado seja o Senhor. Faça isso por 7 dias e observe a mudança em seu espírito. A gratidão que desarma o inimigo está ao seu alcance. Lembre-se, Satanás apostou que você amaldiçoaria a Deus quando as coisas ficassem difíceis. Prove que ele estava errado. Sua gratidão em meio à dor não é fraqueza, menos. É a arma espiritual mais poderosa que você possui. Ative as notificações para receber mais mensagens que fortalecem sua fé. Reaja a esta mensagem. Se você crê na restauração que vem a história de Jó, continua sendo escrita na sua vida, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo.